colegas, aqui é Gerardo Lima, estamos aqui para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. E hoje aqui tenho a honra e a alegria de receber uma querida amiga, Renata Dornelles, oficial de justiça do TJDFT e professora com doutorado na UNB, mestrado e doutorado na UNB, inclusive tese falando sobre os oficiais de justiça. Renata, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Gerardo. É uma honra também estar aqui contribuindo, participando desse bate-papo, né? Desse podcast. E boa tarde a todos e todas. Espero que a gente possa contribuir, né? Com uma troca de experiências aqui hoje. Coisa boa. E a Renata, na verdade, tem um currículo tão extenso que nem dava para eu falar tudo que ela faz, né, e fez na vida. Inclusive, a Renata, antes de ser oficial de justiça, ela foi delegada da Polícia Civil aqui do DF, né, Renata? Isso é. Na verdade, eu fiz dois cursos, né? Eu vim da sociologia, sou graduada em sociologia aqui também pela UNB, depois eu fiz o curso de direito. Fiz o concurso para delegada da Polícia Civil aqui do DF, fiquei 5 anos na profissão, né, no cargo, foi uma experiência muito boa, muito interessante. E depois, por outros motivos, inclusive porque eu gosto muito da carreira acadêmica, né, eu acabei optando por me afastar do cargo de delegada e fazer outro concurso. E hoje sou aqui como oficiala de justiça do TJDF. Você entrou ali em 2003, 2003, 2004, né? finalzinho de 2003 para 2004. Ah. Quando você entrou, a percepção que você imaginava do cargo de oficial de justiça se assemelhou com aquilo que as pessoas falavam, né? Porque às vezes a impressão que quando se entra é diferente, né? Porque há uma diferença muito grande entre a legislação processual e como o trabalho é realizado na prática, né? Não, realmente a gente precisa da experiência, né, concreta, da vivência da realidade do dia a dia para se apropriar, saber o que é de fato o dia a dia da profissão, né? Então existe de fato uma diferença grande entre aquilo que a gente estuda nos livros, a teoria e tudo mais, e depois a nossa vivência da prática profissional, né? Isso exige experiência, exige sensibilidade, manejo das situações concretas, porque o mandado pode ser o mesmo, mas a situação nunca é a mesma, né? É sempre uma surpresa, é sempre uma novidade. O jurisdicionado é sempre um ser humano que está na nossa frente com a sua vivência também. Então, cada situação é uma situação nova, né? E a gente vai aprendendo na prática a lidar com isso e a interagir com essa dinâmica, né? E quando é que você fez o seu mestrado? O mestrado eu terminei o mestrado em 2014, né, na Faculdade de Direito da UNB. Depois em seguida, fiz doutorado lá também, terminei em 2018, 2017, Uhum. né? Assim, a minha área de pesquisa sempre foi a grande área do direito penal, do processo penal, mas com foco específico na criminologia, e, né, na criminologia crítica, mais especificamente. Mas eu sempre gostei muito de trabalhar com a interdisciplinariedade, né? Até porque a própria criminologia crítica exige essa multidisciplinariedade, esse diálogo com outros campos de saber, né? Então, no mestrado, por exemplo, eu dialoguei muito com a psiquiatria, com a história da psiquiatria, porque eu me dediquei a pesquisar. Meu campo de pesquisa foi o Instituto da Medida de Segurança, como as pessoas consideradas doentes mentais, os chamados loucos, infratores, como é que eles são tratados pelo direito penal a partir do momento em que cometem um delito, quais são as consequências, enfim, toda essa discussão delicada, difícil, justamente porque é interdisciplinar, né? Multidisciplinar. Assim, a percepção que a gente tem é que a sociologia também dá uma contribuição muito rica nessa área, né? Isso. A discussão no direito, às vezes, ela tem muitas dificuldades, né? O direito penal, assim, não consegue oferecer muitas respostas para a sociedade em termos de redução da criminalidade. No Brasil e em muitos pontos do mundo, né? Então, entender um pouquinho mais do que realmente ocorre, né? Quais os efeitos, né? Como é que a população se comporta, o porquê de cada crime. Eu acho que esse aprofundamento é necessário. Isso, exatamente. Eu acho, costumo dizer, né, que a criminologia é um campo privilegiado dentro das disciplinas jurídicas,
que nos dá essa abertura, né, para o diálogo com o campo das ciências sociais, com a antropologia, com a sociologia, também com as ciências mentais, né, com a própria psicologia. A criminologia, ela nasce dessa necessidade de abordar a questão criminal de um ponto de vista mais amplo, né, que não fosse só dentro dos contornos da lei do direito positivo, né, ela busca dar algumas respostas, ela busca oferecer uma compreensão mais aprofundada da questão, enfim, saber por que que algumas situações são consideradas crime e outras não, por que que algumas pessoas são criminalizadas e outras não, esse tipo de estudo, né. Né? Então é um campo que abre muito para esse diálogo com as outras disciplinas. Infelizmente, a gente sabe que, assim, em muitas situações, o direito penal é utilizado como um instrumento de dominação social, né? A gente sabe que há um certo direcionamento da gradação das penas, né, para Uhum. atingir determinados públicos. Isso é uma percepção quando se vai aprofundar, né, os estudos na área, a gente percebe que não há uma justiça, uma distribuição ali adequada com a da gravidade das condutas em relação à atuação do direito penal, né. Isso, a criminologia crítica, ela tem uma visão, oferece um ponto de vista explicativo sobre essa questão que é muito próprio, né. Claro que a gente fala em criminologia crítica, é um fecho grande de um conjunto de teorias com pequenas diferenças entre si, mas existe uma grande área, né, enfim, uma concentração de explicações que vão na direção de que, na verdade, o que a gente precisa entender é o poder de definição, né. Durante muito tempo, no nascedouro da disciplina da criminologia, ali na virada do século XIX para o século XX, ela nasceu, assim, com uma influência muito forte do positivismo, do direito penal positivo e tudo mais. E ali era o foco da preocupação, a grande questão era saber, por que as pessoas cometiam crime, o que era o crime, coisas desse tipo, né, quem era o delinquente. E com a evolução da disciplina e com as discussões naturais, esse foco foi mudando e a criminologia crítica faz o que a gente considera uma ruptura paradigmática nessa pergunta, né. Não importa saber quem é exatamente o criminoso, o delinquente, o que é o crime, né. Importa saber mais por que algumas ações são definidas como crime, quem define como crime, quem tem o poder de definir quais fatos serão crime e quais fatos não serão, né, porque a gente sabe que isso muda no tempo e no espaço, né, em cada época da história, algumas ações são consideradas criminosas, outras não. Então isso é um momento, né, da sociedade e alguém tem um poder de definir quais são os fatos e atos que vão ser considerados como crime. E não só de definir o crime, mas também de selecionar o público que vai sofrer as consequências, as sanções também, né. Então é muito importante saber quem tem o poder de definição e quem tem o poder de selecionar o público que vai ser, colhido pelas malhas do sistema penal, vamos dizer assim, do controle penal. Sim, isso é muito interessante, porque assim, para conseguir enfrentar um problema seríssimo como é a criminalidade no mundo, é preciso pensar, aprofundar e investigar. A resposta que muita gente quer dar de maneira superficial, imediata, é: "Não, aumenta a pena", né. Isso, É só aumentar a pena que tá tudo resolvido, que ninguém vai cometer crime nenhum. O crime não é um fenômeno natural, né, ele não existe por si só, né. exato, Tanto que, assim, tem muitos crimes que agora que estão aparecendo, né, o crime contra o mercado de capitais, né. exato, Outro dia que passou a existir, porque nem existia mercado de capitais há tempos atrás, ou Uhum. ou agora um crime, né, os crimes realizados na internet, né, agora que está se pensando como, vedar ou como impedir, coibir condutas inadequadas do convívio por meio da internet, É então verdade, exatamente. É muito importante a gente compreender que não existe essa realidade, assim, ontológica, vamos dizer, que o crime existe como um dado da natureza, não. O crime, ele depende muito do que um determinado tempo histórico e local e localidade está dizendo que está definindo, né. E mesmo assim não é hegemônica a compreensão, né. hum, Mesmo no mesmo tempo e no mesmo lugar, há compreensões distintas, né, sobre o que deveria ou não ser criminalizado, daí as discussões dentro das casas legislativas, né, vamos dizer assim, e também fora delas, né. Mas você falou uma coisa que sempre me chamou muita atenção,
De fato, a gente percebe assim que para grande parte das pessoas, aquele momento da condenação, aquele momento em que a grande mídia noticia, finalmente a pessoa passou por um julgamento extenso, ou que seja um tribunal do júri, ou outro tipo de juiz natural, e recebeu uma condenação, uma pena alta, finalmente aquele momento de, vamos dizer assim, de resgate, de que foi feita a justiça e tudo. É como se fosse uma grande resposta, né? Não, agora a justiça foi feita, essa pessoa causou um grande mal à sociedade, ela foi condenada e agora sim a justiça foi feita. Mas como assim, por coincidência ou não, eu trabalhei muitos anos no sistema prisional aqui do Distrito Federal, eu sempre pude ter uma percepção desse outro lado, quer dizer, na verdade, nesse momento em que a pessoa recebe uma sanção, uma pena privativa de liberdade, é que começa um outro processo, né? Começa uma outra realidade que normalmente a sociedade não percebe muito bem todo esse universo que acontece, toda essa dinâmica que acontece dentro dos presídios, né? Inclusive, assim, partindo da noção de que a gente no Brasil não tem prisão perpétua, nem pena de morte, em princípio, todas aquelas pessoas deveriam voltar para a sociedade, né? E como? Voltariam de que forma? Melhores, piores? O que que significa a prisão, né? Qual é o sentido da pena privativa de liberdade hoje em dia? Qual é o custo financeiro para a sociedade desse tipo de punição? Será que a gente poderia pensar em alternativas menos onerosas, inclusive ao próprio Estado? De que forma? Então, acho que são questionamentos que a gente precisa fazer e não parar naquele momento em que a grande mídia noticia a pessoa foi condenada, porque a partir dali começa a outra metade do problema, né? Sim. Isso é interessante, assim, que essas pesquisas que vocês realizam, né, os grandes pesquisadores na área do direito penal, e aqui já aproveitar, né, para fazer a propaganda do seu grupo de pesquisa, né, lá na UNB, é o Grupo Candango de Criminologia, né? Isso, Grupo Candango de Criminologia, GCCRIM, que é coordenado pela professora Ela Vieco, né, a professora doutora, professora também lá da Faculdade de Direito, também subprocuradora da República. É um grupo que já tem seus 15, 16 anos, está na plataforma do CNPq, né, inscrito na plataforma do CNPq, e a gente tem produzido bastante coisa aí durante esse tempo, né? A percepção é que esses grupos, grandes grupos de pesquisa, e os pesquisadores, de uma forma geral, eles começam a oxigenar o direito penal. A percepção é que o direito penal está começando a se abrir para algumas questões, por exemplo, uma questão de negociação ali antes de entrar com a demanda, ou penas alternativas, tudo isso faz parte dessa compreensão de que a vida não se encerra quando sentencia, né, quando sai a Exato, sentença do processo. Porque ali tem exatamente. toda uma dinâmica social em torno daquilo. Tem a família do preso, tem a convivência do preso com os outros presos, tem o retorno do preso, tem o direito dele de sair ali em determinados momentos ao longo do ano, tem uma readaptação social. Exatamente. É um espaço que a gente tem de estudos, né, e pesquisas sobre esses temas todos, né? De fato, é muito interessante porque, como é uma disciplina, né, a criminologia, como a gente já estava dizendo antes, como ela trabalha num campo de multidisciplinariedades, a gente tem a oportunidade de pensar determinadas questões para além do campo jurídico especificamente e também além do campo legislativo, né? O que que a gente pode compreender, especialmente no campo da prevenção, né? Porque a gente tem visto há algum tempo assim um recrudescimento do discurso punitivista, aquilo, né? Essa sensação de que não foi punido, então a justiça foi feita. Mas o que que a gente pode fazer para prevenir? Né? Porque o direito penal, todo mundo sabe disso, é um direito extremo, um direito duro, é o que reúne o maior poder de coerção do Estado, né? Deveria ser a última raça, o último recurso. Mas o que que a gente pode fazer antes de recorrer ao direito penal, né? Será que é o direito penal que tem a função de educar? Ou é a educação que tem o direito de educar? Ou é a gente, né, como sociedade, enfim, como cidadão, como profissional, cada um fazendo um pouquinho na sua área de atuação, contribuindo? Será que a gente não conseguiria criar uma rede de prevenção mais eficaz, inclusive, talvez menos onerosa, né?
É interessante, assim, que até em alguns países onde, tem uma estrutura maior e acabam porque no Brasil a gente sabe, boa parte dos crimes eles acontecem de maneira oculta, né, não se chega em quem realmente cometeu. Há uma cifra oculta aí dos crimes. Mas, por exemplo, pega, outros casos, Estados Unidos, tem uma população carcerária enorme, né. Então, assim, é isso também que soluciona o problema da criminalidade, porque os crimes continuam ocorrendo em grande quantidade. A única diferença é que tem mais pessoas presas, mas os crimes continuam ocorrendo. Então, assim, não é a solução de todos os problemas aumentar tanto a população carcerária assim? Exatamente. E também, assim, exatamente, quer dizer, além de pena privativa de liberdade, né, isso que eu acho que a gente precisa repensar isso, porque, assim, inclusive aqui no DF nós temos um custo muito alto, um dos mais altos do país, né, porque é um cálculo que é feito, que reúne vários, indicadores, várias índices, né, e enfim, eu daqui do DF costuma apontar, assim, um custo muito grande, né. E assim, será que funciona? Será que a expectativa do sistema de justiça penal ela é atingida satisfatoriamente com a prisão com a pena de prisão, né? Será que não qual é o como é que se poderia investir em outros tipos de sanção, né, pecuniárias, restritivas de direito, até que ponto essas penas poderiam trazer respostas mais eficazes ou não, né. Quer dizer, a gente não tem uma resposta pronta, tudo isso está por ser estudado, pesquisado, é um campo muito vasto, né. Aqui no Brasil a gente tem algumas pesquisas iniciantes, assim, nesse sentido, mas faltam muitos dados, assim, concretos a respeito dessa dinâmica, né. E, enfim, e pensar, como a gente estava conversando antes, né, será que tipo de ação poderia ser feita, como é que a gente poderia pensar a segurança pública por um projeto democrático, né, porque muitas vezes essa questão é tida assim: "Não, segurança pública é sempre associada à ação da repressão, das forças de segurança que atuam diretamente na cena ou, enfim, na sociedade". Mas será que a gente não pode começar a pensar a segurança pública, não deve começar a pensar a segurança pública também de uma forma mais ampla, né, aquela Sim. envolvendo a comunidade, envolvendo cada um fazendo a sua parte, né. Isso envolve um leque muito grande de ações, né, até mesmo de arquitetura, né, assim, iluminação. Então, enfim, são muitas ações que a gente poderia pensar em prevenção, que não somente aquela prevenção que a gente ouve falar de: "Ah, vamos prevenir educando", porque fica parecendo uma coisa muito longe, muito distante, parece que não adianta nada, né. Claro que adianta, mas eu acho que tem outros pontos, né, outros mecanismos. A questão é, segurança pública não é só coisa de polícia, né? Exatamente. Precisa de um sistema todo É, integrado. A sua dissertação tratou da questão da loucura, né? Assim, das medidas, né, preventivas ali de segurança e tal. A loucura passou, né? As doenças mentais passaram por uma transformação muito grande no Brasil nos últimos anos, na forma de enfrentamento, na compreensão. Como é que você enxerga essas transformações todas sempre? Antigamente a tentativa era muito de excluir as pessoas, né? Hoje tem uma tentativa ali de puxar, né? De integrar dentro da sociedade, claro, respeitando os limites de cada um, mas buscando, né? Aproximar as pessoas até para recuperar. Que até assim, ó, no Brasil a gente não tem prisão perpétua, mas para quem tinha problemas mentais sempre foi uma prisão perpétua, né? Porque a medida de segurança iria até o momento em que a pessoa ficasse sã, que às vezes não, em tese, não acontecia. exatamente. Eu acho que foi essa percepção que me chamou tanta atenção e, enfim, eu resolvi pesquisar, estudar mais a fundo esse tema, porque de fato me preocupava, né, era uma situação, assim, de como assim, né, as pessoas que possuem uma deficiência, um transtorno mental ficam, assim, eternamente, né, excluídas e tudo. Não, é verdade. Eu costumo brincar, Gerardo, que existe um paralelo, né, entre a história da psiquiatria e a própria história do direito penal. Sendo que me arrisco a dizer que os movimentos da psiquiatria estão um pouco mais à frente, né. Porque sim, claro, tudo começou, né, com o movimento alienista, ali de Piné, enfim, o início da psiquiatria, e a ideia daquela psiquiatria inicial era justamente essa, o manicômio é o lugar
de excelência para conhecimento da loucura para ir para tratamento e cura. Então se criou naquele início, né, na psiquiatria alienista, essa noção de que o próprio internamento, a própria internação e o manicômio era um fator de conhecimento e cura. Isso segue um paralelo no direito penal, na história dos presídios e das penitenciárias, né? Durante um tempo se pensava exatamente isso também, né? Ao invés de você, como na psiquiatria, sofrer castigos cruéis ou o doente mental ser tratado como um- uma pessoa que era contra a moral e sofrer castigos severos, assim como o delinquente, né? Eles inclusive ficavam todos juntos naquela época, ali na época da Renascença e tudo, ficavam todos os loucos, infratores e indesejados todos no mesmo ambiente, né? Depois é que se começou a separar com as classificações. Então, tanto a resposta da psiquiatria que estava surgindo, como do direito penitenciário, do direito penal que estava surgindo naquela época, era essa, né? O isolamento, o grande fator de conhecimento e cura e tratamento e ressocialização, tudo que a gente pode só imaginar. Claro, aí com a evolução e com o progresso das discussões e das pesquisas e tudo, se chegou a um momento, né, em que se compreendeu que não, que é o contrário, que aquele tratamento manicomial que isolava, retirava a pessoa do convívio da sociedade, tornando ele, enfim, um prisioneiro do próprio destino, da própria loucura, muitas vezes até como uma forma da família se livrar daquele problema, esconder aquele vexame, aquela vergonha e tudo. A pessoa era deixada nos manicômios anos enfim, ficavam ali. E os tratamentos era o que se fazia na época, mas eram bem bastante questionáveis, raramente saíam, né? Pelo contrário, se tornavam pacientes crônicos e tudo mais. E até que isso houve uma ruptura em algum momento, né? A psiquiatria italiana fez essa ruptura com Franco Basaglia, que falou: não, não, a gente precisa libertar, não é assim que a saúde mental tem que tratar as pessoas, elas precisam ser tratadas preferencialmente em ambiente aberto, nas redes próximas às suas residências. A sociedade precisa participar desse processo, precisa incluir e tudo mais, né? Assim, o Brasil chegou a adotar claramente essa nova proposta, né, que veio da psiquiatria da Itália, que é a nossa reforma psiquiátrica, né? Existe a lei de reforma psiquiátrica brasileira. Isso se transformou na política de saúde mental no Brasil e tudo mais, mas assim, claro, a gente tem avanços e recuos nesse sentido. Então é sempre uma luta, né? O movimento antimanicomial continua articulado aqui no Brasil e fora do Brasil. É sempre um perigo, porque assim, existe sempre aquele embate, né? Porque continua existindo aquele grupo de pessoas que acham que não, que é preciso realmente internar, enquanto a política oficial diz, não, é preciso criar uma rede de atenção em meio aberto, né? Só uma coisinha, muitas vezes quando a gente fala nesse assunto, o movimento antimanicomial, a reforma psiquiátrica, diz que a internação tem que ser, em último caso, muitas vezes as pessoas confundem, dizendo assim, então quer dizer que você é contra a internação. Eu falei, não, não é bem assim. A internação, ela existe, às vezes ela é necessária e ela é terapêutica. O que o movimento é contra, o que a política de saúde mental brasileira até o momento é contra, é a internação manicomial como forma de tratamento privilegiada. Internação para o tempo indeterminado, internação como exclusão, como ausência de cidadania, né? Então, ela existe, às vezes, para você conter um surto, você fica um período ali necessário, tudo contém isso, e você é encaminhado para outro tipo de serviço de atendimento, Como né? se fosse o último caso, né? É, Não é assim como era antigamente, que era a é, primeira hipótese, é a é. internação, né? A Claro. internação era o próprio tratamento, né? Ah, E eu costumo fazer esse paralelo, sabe? Eu acho que o direito penal vive uma história semelhante e o Franco Basaglia, na Itália, quando propôs essa reforma psiquiátrica, foi realmente uma luta dos movimentos sociais de lá na época, não sei o quê. Ele fez um gesto muito simbólico, né? Ele era diretor de um hospital e ele abriu as portas do manicômio, colocou todo mundo nas ruas e tudo. Isso foi um marco, assim, simbólico, né? Da luta e tudo. E eu fico me perguntando quando é que a gente poderia imaginar algo semelhante assim, né? Claro que com a criação de uma rede substitutiva, né? No campo do direito, né? Mais
trabalhando mais no campo da prevenção, né. Ah, que coisa boa. E você publicou o seu livro, né, da dissertação, né? Isso, publiquei É com o pela mesmo título? só tem um parêntese aqui no finalzinho, o título é "O Círculo Alienista, o Controle Penal da Loucura, Medidas de Segurança e Internações Compulsórias", em que a gente faz toda essa discussão, conta um pouco essa trajetória. Qual é a editora? Editora Apres. Ah, onde é que o pessoal consegue achar para comprar? Olha, continua nas principais plataformas, tem também em forma de e-book, né, em forma digital, mas nas principais livrarias e na própria editora, na Apres. Ah, muito bom. E eu achei muito interessante, e eu inclusive fui na sua apresentação, na sua Isso, defesa foi do ótimo. doutorado, que você encontrou ali um aspecto e, assim, o seu trabalho como oficial de justiça, você estava trabalhando na época no presídio, né, no Exato. cumprindo os mandados, né, ali de os alvará de soltura, e aí você encontrou algo que tivesse a ver com a atividade oficial de justiça e que aprofundasse essa percepção, né, do preso ali no momento que ele é solto, né. Como é que veio essa ideia, né, como houve essa construção para chegar na tese de doutorado que foi, assim, reconhecidíssima ali na UNB como uma grande obra, né. Obrigada, Geraldo. Não, eu acho que assim, o tema de pesquisa é sempre algo que tem que nos apaixonar, né, tem que chamar atenção, porque o trabalho que vem em seguida é árduo. O doutorado são 4 anos de pesquisa, é como se você estivesse fazendo outra faculdade, e muito trabalho, muita escrita, enfim. Então você tem que realmente se apaixonar pelo seu tema e você precisa estar muito motivado para enfrentar um trabalho, assim, que vai exigir tanta dedicação, né. E eu encontrei a minha motivação justamente trabalhando como oficiala de justiça no sistema prisional aqui do DF. A gente cumpria especificamente os alvarás de soltura, né. E isso era feito durante a noite, de madrugada, né, às vezes, por uma exceção, se cumpria também durante o dia, mas a grande maioria dos alvarás de soltura são até hoje cumpridos à noite e de madrugada, por uma questão administrativa, por facilidades tanto do presídio, enfim, não é essa a questão. Mas eu comecei, assim, a ficar muito impressionada, porque assim como em geral as pessoas pensam: "Ah, a pessoa foi presa, acabou o problema, se fez justiça". Na verdade, ali começa a segunda metade do problema. O inverso também é verdadeiro. Enfim, a pessoa está solta, acabou, pagou o que tinha que pagar, não deve mais nada, agora você está solto, você vai para o mundo. Ali começa também uma outra fase, um outro tipo de problema. Por quê? Porque nem os motivos que ensejam o alvará de soltura são de ordens, assim, muito variadas, né. O alvará de soltura de uma pessoa que foi absolvida com trânsito em julgado é uma exceção, ou às vezes assim, né, uma porcentagem menor do que acontece na verdade. Então a grande maioria dos alvarás de soltura que são levados aos estabelecimentos prisionais são alvarás de soltura que são oriundos de prisão preventiva, de prisão processual, de prisão cautelar. E o que que isso significa? Significa que, no momento em que a pessoa é posta em liberdade, o sistema de justiça penal lhe impõe uma série de condições a serem cumpridas na rua, né, ou no ambiente aberto, porque o processo não acabou, né. É diferente da situação daquela pessoa que passou por todo um processo, foi absolvida com trânsito em julgado, realmente ela não tem mais nada que a ver com o sistema de justiça penal, ou daquela outra pessoa que foi condenada, cumpriu a pena toda, exauriu a pena e terminou aquele processo, né, aquela fase, são essas 2 situações. Mas a grande maioria, chutaria dizer 80 a 85% dos alvarás de soltura são motivados por uma prisão cautelar anterior, seja antes ou depois da sentença, né. Então isso é exatamente isso, às vezes quando levava o alvará de soltura, ele vinha acompanhado de uma infinidade de atos de comunicação processual que eu tinha que nós oficiais tínhamos que comunicar aos presos, fazer com que entendessem quais eram as condições, por que é que estavam sendo soltos, especialmente que o processo não tinha terminado, que ele deveria se manter vinculado com o endereço certo, comparecimentos periódicos à justiça, porque o processo, estava continuando, ele não tinha terminado, né. E eu comecei a perceber a grande dificuldade que era essa comunicação. Bom, a primeira
impressão que a gente tem, eu acho que todos têm, eu acho que a primeira coisa que nos chega, assim, é de fato essa realidade de que a grande maioria da população carcerária no DF, no Brasil, tem um nível de escolaridade, assim, baixo, né, muitos com ensino fundamental, poucos chegam ali ao ensino médio, raros com ensino superior. Então a primeira tentativa de explicação que a gente consegue formular mentalmente é: não, tem a ver com a baixa escolaridade, assim, a linguagem técnica do direito, a linguagem jurídica, ela é muito cheia de conceitos, de termos técnicos que são difíceis até para uma pessoa, assim, que tem nível, com mais escolaridade, que dirá para uma pessoa que tem ali um nível fundamental, ou para pessoas que são analfabetos funcionais, mal sabem escrever seu nome. Assim, essa era a primeira explicação. Mas com o passar dos anos, eu comecei a notar outra coisa, assim, que aí, claro, eu acho que todo oficial de justiça acaba se desenvolvendo a sua própria estratégia pessoal de comunicação, né? De acordo com o setor que você trabalha, de acordo com o tipo de ato que você está executando, ou que você está comunicando, a gente acaba adotando uma linguagem nossa para se fazer entender, para que o nosso interlocutor nos entenda com mais facilidade e com mais rapidez. Então, claro, a gente acaba adotando essa linguagem também lá no presídio, no momento da soltura, para dizer: olha, você tem que cumprir tais e tais condições e tudo. Mas eu comecei a perceber que, em muitos casos, as pessoas que estavam sendo liberadas me devolviam questões e perguntas que estavam assim, que iam além um pouco disso, sabe? Isso começou a me interessar. Falei: bom, eu acho que tem mais coisas envolvidas aqui do que essa explicação imediata do nível da escolaridade e da linguagem técnica, né. Aí, assim, a partir disso foi a minha grande motivação, entender o que que tinha, se tinha, né, era a minha hipótese de trabalho, existe alguma outra coisa, alguma outra explicação para isso? Então eu fui fazer a minha pesquisa, eu, fiz uma etnografia, que é uma metodologia que vem da antropologia, né. Que ela consiste numa permanência por um tempo longo do pesquisador dentro do seu campo de pesquisa. Ela tem toda uma técnica, e você está chegando como pesquisador e você tem que conviver com as pessoas que são nativas daquele ambiente, enfim, perceber quais são aquelas relações, o que que pode afetar aquela comunicação. Então foi uma pesquisa que eu desenvolvi realmente em 4 anos, né, fazendo estudo de campo, fazendo relatos, observações. E acho que a minha maior dificuldade, e também eu acho que foi a riqueza que eu acho que surgiu no meu trabalho, foi justamente reunir e distinguir, o papel da profissional oficial de justiça e o papel da pesquisadora, que na verdade eu estava ali com umas 2 pessoas ao mesmo tempo, né, eu estava fazendo meu trabalho como oficial de justiça, mas eu também estava desenvolvendo um olhar de pesquisa. E quando eu comecei a fazer esse treinamento de desenvolver o olhar da pesquisadora, foi realmente um mundo que se descortinou, né. Eu comecei a prestar atenção em detalhes que só como oficial de justiça eu não tinha prestado atenção, o que que poderia interferir naquela comunicação, desde o ambiente físico, desde a arquitetura prisional, o horário, a televisão alta ligada, o barulho de grades, enfim, tudo que envolvia o ambiente prisional, desde aspectos físicos, arquitetônicos, até do ponto de vista da linguagem, né, como é que o que que poderia estar interferindo naquela compreensão, né. Então foi muito interessante, foi, assim, difícil no início, porque era muito difícil separar o papel, né, quando você é nativa e pesquisadora ao mesmo tempo. Mas é assim, foi um treinamento, um exercício, muita anotação de campo, né, e com o tempo a gente vai percebendo isso. Então foi uma surpresa a quantidade de coisas que eu pude perceber e notar, né. Muito bom. O título é A Semiologia da A Liberdade. semiologia da liberdade, Que que coisa rica, né? que é tudo isso que acontece nesse momento, né. E assim, a conclusão do trabalho, na verdade, o que eu pude, perceber é que muitas vezes, bom, então a gente tem qual era a expectativa do oficial de justiça? Comunicar o que você precisava comunicar, o ato, né, processual, da forma mais clara, mais rápida, mais eficiente possível. A sua expectativa é que a pessoa compreendesse e entendesse o que você está dizendo. E qual é a expectativa do sistema de justiça penal? Quando está soltando aquela pessoa e impondo condições
a serem cumpridas ao mesmo tempo, que ela cumpra. Primeiro compreenda e depois cumpra aquelas condições, né? Aí eu comecei a perceber que muitas vezes as pessoas compreendiam com aquele esforço que a gente faz de comunicação, de tentar se fazer entender, no fim elas compreendiam o que precisava ser feito. O que elas não fazem, o que existia ali, o descompasso, é que muitas vezes não aceitavam. Então, acho que essa foi a grande riqueza do trabalho, o que apareceu durante a pesquisa, assim, a surpresa de pesquisa, né? Então, por exemplo, as novas medidas cautelares alternativas à prisão, né, do processo penal, foram introduzidas em 2011. Se por um lado elas nos acenam assim com uma perspectiva muito interessante de um projeto de descarcerização, né, porque ela substitui a prisão a preventiva por medidas de, enfim, comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, uso, inclusive, da tornozeleira eletrônica está entre essas cautelares, enfim, uma série de medidas. Então, se por um lado essas medidas apontam para isso e parecem foram bastante festejadas no campo jurídico como uma boa sinalização para a descarcerização, por outro lado, muitas vezes a pessoa que está recebendo aquelas condições de soltura entende aquilo como já uma pena, como uma sentença. Então, muitas vezes a dificuldade do oficial de justiça era explicar, falei, não, você não pode frequentar determinado lugar, você não pode chegar a tantos metros do local do crime, você precisa comparecer bimestralmente lá no juízo para dizer o que é que você está fazendo, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu falei assim, bom, então fui condenado. Aí eu falei, não, não, ainda não. Então era muito difícil você fazer a pessoa chegar a essa compreensão. E quando finalmente chegava, elas diziam: bom, pode ser diferente para o juiz, doutora, mas para mim é a mesma coisa. Ou seja, do ponto de vista material, de quem está sofrendo aquela condição ali, muitas vezes era muito semelhante mesmo, né? É, Então, desculpa te interromper, né? Mas assim, é interessante que assim as pessoas são simples, né? Mas elas têm uma percepção até de grandes pesquisadores, né? Porque para grandes pesquisadores o processo penal já é uma pena. é, Já causa um sofrimento enorme só por aquela devassa que se faz na vida da pessoa, pelas restrições todas, e isso aí fica muito claro nas penas, ou nas condições que a pessoa deve cumprir, né? é verdade. Né? E assim, especificamente no presídio feminino, eu pude observar uma coisa muito assim, que a gente tem dito e tem estudado mais recentemente sobre essas questões de como o direito precisa atentar mais para as diferenças de gênero, né? Então, assim, por exemplo, uma medida cautelar diferente da prisão preventiva, como, por exemplo, comparecimento mensal em juízo, para uma mulher pode ser mais penoso muitas vezes do que para o homem, no sentido de que às vezes ela não tem com quem deixar aquelas crianças, muitas vezes é mãe de vários filhos, tem crianças pequenas, como vou deixar com quem, né? Na estrutura atual, no sistema atual da nossa sociedade, muitas vezes é mais difícil para a mulher cumprir determinadas condições impostas judicialmente do que às vezes para o homem, e a necessidade de ter uma atenção especial para esse universo feminino também é importante, né? E lá no ambiente carcerário, também uma surpresa de pesquisa, é que a compreensão às vezes era até mais aprofundada da realidade processual penal do que muitas vezes a gente nem tinha linguagem jurídica para acompanhar as diferenças que eles construíam. Por exemplo, muitas vezes você leva um alvará de soltura e a pessoa não era solta porque estava respondendo a outros processos, ou estava presa em outras ações, ou porque, enfim, em alguns motivos. E elas faziam essa diferença, né? Assim, por exemplo, levavam um alvará de soltura. Se ela não fosse solta porque estava respondendo a outros processos, ela chamava isso de alvará tabajara. Se elas não fossem soltas porque tinha alguma coisa ali de antecedente ainda na polícia, que não sei o que, elas diziam que não estavam certo porque não deu certo na Polinter. Então, são os jargões do presídio, né? Do ambiente lá, que fazem uma diferença que o direito não faz, né? A gente não faz essa diferença. Quer dizer, faz de uma forma muito mais genérica, né? Mas especificamente
A pessoa que não sai porque tem antecedentes ou a pessoa que não sai porque tem processo, né? Então são diferenças que eles próprios construíam e uma riqueza enorme, né? E isso foi uma surpresa porque desmistificou muito dessa ideia de que não entendem porque não tem escolaridade ou porque, né? Na verdade, às vezes entendem de uma outra maneira. O que que eles estão dizendo, ou muitas vezes dizem, bom, tudo bem, eu sei que esse é o sistema, o Estado, é o direito posto pelo Estado, pelo sistema de justiça, mas aqui, na minha realidade, eu sinto isso aqui de uma outra forma, eu enxergo de outra maneira. E eu acho que é isso que a gente precisa aprofundar, estudar, né? Porque o sistema de justiça penal tem uma expectativa. Será que ela está sendo correspondida? Como é que isso poderia ser melhor ajustado, né? Acho que essa é a grande pergunta que fica. É verdade. Renato, te agradecer muitíssimo aqui por esse bate-papo, né? Com certeza enriqueceu muito aí a nossa audiência, informações brilhantes de quem tem uma vida longa, não só como oficial de justiça, mas como uma pesquisadora de pesquisas extremamente aprofundadas sobre o sistema de justiça no Brasil. Muito obrigado aqui pela sua entrevista. Eu que agradeço, Geraldo. Também foi uma honra, né? Como eu disse, e eu queria parabenizar a iniciativa, né? Da Unioficiais. Assim, eu acho que é um espaço muito interessante para a gente trocar ideias, né? Eu estou achando muito bom ouvir os colegas, ter a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor a história de cada um, como cada um trabalha a sua vivência na profissão e como é que enriquece com outras atividades, né? Parabéns pela iniciativa. Para mim foi uma honra, espero ter contribuído. Muito obrigado, com certeza. É isso aí, gente. Hoje conversamos aqui com Renata Dornelles, oficial de justiça do TJDFT, professora e com mestrado e doutorado na UNB. Essa experiência extraordinária que ela traz, com certeza muito rica para todos nós. Obrigado mais uma vez a vocês pela audiência. Até o próximo episódio. Forte abraço.